Olá, boa noite. Pelo menos 40 pessoas podem ter sido vítimas de um golpe aplicado por empresas na internet. Os criminosos anunciam o produto como se fosse uma venda, mas quando a pessoa tenta fechar a compra, fica apenas com uma promessa. O registro que você vê foi feito por policiais da Delegacia do Consumidor. Com mandados de busca e apreensão em mãos, eles foram até esta empresa que fica em Vila Velha, a Alfa Bank. Contra ela, o DECOM recebeu 6 denúncias de consumidores que se sentiam enganados na compra de veículos. A isca eram os anúncios divulgados nas redes sociais. Material como cópia dos anúncios, computadores, celulares, contratos e cadernos com diversas anotações foram apreendidos para avaliação. Ao anunciar os bens através da rede social, os golpistas procuravam fazer com que o consumidor que estava atraído por aquele produto fosse até onde eles estavam. O consumidor acreditava que estava indo conversar diretamente com o proprietário do carro. Ao chegar lá, se encontrava em um escritório e dali ficava até ser convencido a assinar um contrato. Ao invés de um financiamento, estava, na verdade, entrando na fila de um consórcio e muitas vezes nem conseguia ver o bem que eles tanto queriam comprar e que muitas vezes davam até entrada. Quando esse consumidor chega lá, o seu discurso começa a mudar. Na verdade, o carro eles não têm, eles teriam um financiamento, eles evitam a palavra consórcio e aí eles vão induzindo o consumidor a aceitar porque a taxa é mais baixa e tal. E mesmo quando o consumidor, às vezes, desconfia um pouco, eles tendem a levar o consumidor ali na conversa para que esse consumidor assine um contrato que no final acaba ou sendo um contrato de consórcio ou sendo um contrato de intermediação para que o consumidor adquira uma carta de consórcio. Pelo menos seis pessoas formalizaram reclamações até o momento. Mas pelo volume de contratos que a gente apreendeu no local, o número vai passar aí de 30, 40 pessoas. O delegado ainda descobriu que as vítimas nunca viam um produto anunciado. Para piorar, eles enrolavam a vítima por uma semana, até que o prazo legal de desistência terminasse. E olha, mesmo que o consumidor desistisse dentro desse prazo, o valor de entrada que as vítimas davam nem sempre eram devolvidos. Caso o consumidor insistisse, a empresa se protegia contratando seguranças. Eles contratavam segurança e quando a pessoa ia lá, reclamava muito, se exaltava, os seguranças agiam até de forma truculenta para tirar a pessoa dali. Na operação, 4 vendedores e 2 supervisores foram detidos. O dono da empresa não estava no local e está sendo procurado. Ele já havia aplicado esse golpe na Bahia, quando foi descoberto, e teve que se mudar. Quando a empresa começa a ficar com o nome sujo ali, porque reclame aqui, o pessoal eles mudam o nome da empresa e continuam atuando de outra forma. E já era terceiro, pelo que a gente identificou nesses 10 dias, eles mudaram de nome aí pelo menos 3 vezes. Todos foram autuados por propaganda enganosa. Já os supervisores foram autuados ainda por associação criminosa e por induzir o consumidor ao erro. Os 6 detidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados para responder em liberdade. Que beleza, hein? Olha, gente, fica a orientação do delegado, viu? Jamais assine qualquer documento antes de pegar o produto anunciado. Virou réu no processo o delegado que quebrou a porta da delegacia e ameaçou uma responsável pela unidade em Vitória. A denúncia do Ministério Público contra Augusto do Boque Ferreira foi recebida pela Justiça. Há 7 meses, esse delegado que você está vendo aí, ele quebrou a porta da delegacia, da DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e ameaçou a titular da unidade. Ele teria se irritado devido à divisão de tarefas. Se recusou a sair do local, afirmando que sabia lutar artes marciais. E ainda teria afirmado que isso não iria ficar assim. O delegado foi preso em 28 de março e está afastado das funções, mas segue recebendo salário e está em prisão domiciliar. Um processo administrativo está em andamento na Corregedoria da Polícia Civil. Agora a gente vai ver uma bela vista, vai aparecer para você. Olha que imagem bonita. Essa vista desse apartamento era a vista de um apartamento de um criminoso, acusado de comandar ataques a unidades da polícia lá em Santa Catarina. Ao ser preso aqui no Espírito Santo, o suspeito diz que mataria 3 policiais se estivesse armado. Renato José Mafioletti, de 35 anos, o Renatinho Tapera, foi preso na última terça-feira em Vila Velha. Ele é procurado pela Interpol
e pela Polícia de Santa Catarina, por ser o chefe de uma facção conhecida como Primeiro Grupo Catarinense, o PGC, que promoveu ataques à Polícia de Santa Catarina e incêndio ao ônibus. O PGC ele é aliado ao Comando Vermelho no estado de Santa Catarina. Ele exercia total influência e domínio e controle sobre a facção no estado da Santa Catarina. De acordo com a delegada Larissa Lacerda, a Polícia de Santa Catarina avisou ao DENARC sobre a presença de Renato Tapera aqui e da sua periculosidade. Conseguimos encontrar esse indivíduo no município de Vila Velha e então, na terça-feira, esse indivíduo foi preso. Dentro do restaurante em que Renato Tapera estava junto com a namorada, uma advogada de Santa Catarina, estavam também policiais. Assim que ele saiu para ir embora, os policiais o seguiram. E Renato teria dito aos policiais que, nesse momento, percebeu que estava sendo seguido. Tentou se adiantar para ir até o carro dele que estava no estacionamento. Lá, ele teria acesso à pistola prateada, que foi apreendida, e também 3 carregadores que estavam totalmente municiados. Mas antes que pudesse chegar até o veículo, foi abordado pelos policiais. É que ao redor de onde estava estacionado o carro dele, estavam estacionados também viaturas descaracterizadas da Polícia Civil. E quando ele foi enquadrado e abordado, deu um recado para os policiais. Disse que se ele tivesse conseguido chegar até o carro, pelo menos 3 policiais ele teria atingido. No momento da prisão, ele se lamentou por não ter conseguido pegar a sua arma e trocar tiro com a polícia, porque ele disse que conseguiria ali matar 2 ou 3 policiais pela especialidade que ele tem, o armamento e tiro. Aqui no estado, Renato estava há 10 meses. Morava em uma cobertura de frente para a praia em Itapuã, Vila Velha. Mas tinha um outro apartamento alugado em Itaparica, em que alternava a permanência para não chamar atenção. No estado, ele usava o nome falso de Renato Dias Gomes. E com esse documento falso, conseguiu enganar até o Exército Brasileiro, que concedeu a ele o registro de instrutor e a licença de caçador, atirador e colecionador. Assim, ele estava habilitado a comprar armas e munição. Na casa dele foram encontradas essa carabina calibre 22, fuzil calibre 5,56, carregadores, colete e ao todo 1.000 munições de calibre 5,56, 22 e 9 milímetros. A pistola prateada calibre 9 milímetros que foi apreendida é de uso pessoal dele. Todo esse material legalizado sob nome falso. Ele é evadido do sistema penitenciário de Santa Catarina, evadiu-se no ano de 2018 e então foi se esconder no Uruguai. Lá ele foi novamente preso, também se evadiu. Agora a justiça irá definir para onde Renato vai, se fica aqui ou em Santa Catarina, onde vai cumprir 36 anos pelo crime que cometeu. E o Exército não respondeu o nosso pedido de nota. Mais de 200 quilos de carne foram jogados no lixo no sul do Espírito Santo. A Prefeitura de Piúma confirmou o descarte de 227 quilos de carne. Justificou a ação, dizendo que foi feita com orientação da Vigilância Sanitária Estadual e que há 2 semanas uma fiscalização foi feita no Hospital Nossa Senhora da Conceição após uma denúncia de um vereador. Foram encontradas irregularidades na cozinha, como carne sem informações de procedência e também armazenada de forma incorreta. A Prefeitura diz que o descarte foi feito seguindo a orientação da Vigilância Sanitária e acompanhou toda a ação. A cozinha agora está isolada. A série especial exibida pelo TN2 fala hoje da população carcerária no estado, o custo para manter um preso e como a educação pode fazer diferença nessa conta. Aguarde. O custo médio mensal para manter um único preso aqui no Espírito Santo é de cerca de R$3.000. E tem tanta gente na cadeia que faltam vagas no sistema prisional capixaba. Mas existe uma aposta para mudar esse cenário. É o que você confere agora no 2º episódio da série O Poder da Educação. Essa é a imagem vista por quase 23 mil pessoas aqui no estado.
Sim, foi isso mesmo que você ouviu. 23 mil pessoas estão atrás das grades no Espírito Santo. É como se todos os moradores de Ecoporanga, no norte capixaba, ou então de Piúma, no litoral sul do estado, estivessem na cadeia. Se o sistema penitenciário não funciona, é pior para nós. E aí, muitos ficam com essa ideia de que tem que prender, tem que prender, tem que prender. Aí prende, deixa aquele sistema penitenciário inflado. O que acontece? O Estado não tem condição, não tem dinheiro, não tem recurso público, não tem pessoal suficiente para tratar de forma de promover a ressocialização daqueles que estão lá. Isso é um prato cheio para as facções criminosas. Já parou para pensar em quanto dinheiro público é utilizado para manter tanta gente presa? O custo médio por ano pode passar dos R$800 mil. Não existe uma conta muito certa sobre isso, não, mas a média nacional é em torno de R$3 mil. É o custo de toda a Secretaria de Estado da Justiça, né? Então aí está o salário dos policiais penais, dos outros servidores da Secretaria. Nesse valor também está a alimentação que a pessoa privada de liberdade recebe, né? O gasto com saúde, vestuário. O Espírito Santo tem 35 presídios, sendo 3 exclusivos para mulheres. Juntas, as unidades prisionais disponibilizam cerca de 14 mil vagas. Ou seja, atualmente, o número de presos ultrapassa em 60% a capacidade total do sistema. O tráfico de drogas hoje é a grande porcentagem de prisões de caráter temporário ou definitivo no Brasil. Além disso, quase 600 adolescentes cumprem medida socioeducativa nas 13 unidades distribuídas pelo Estado. A maioria, rapazes, pardos e pretos, com idades entre 16 e 18 anos. Mas o dado que chama a atenção é o nível de escolaridade desses internos. De cada 100, 40 têm apenas o ensino fundamental completo. Muito fácil aqui, né? Anderson Burke, advogado, que sempre teve educação à disposição, falar que, por que você não vai estudar, rapaz? Por que você não vai trabalhar, rapaz? Sendo que eu tive todas as oportunidades, várias vias, e esse rapaz não teve. Então, muitas vezes o crime é a primeira, segunda, terceira, quarta, até a 10ª opção dele, antes de ter a oportunidade de um trabalho lícito que ele não tivesse a possibilidade de ser preso. E aí ele vai para essa atividade e, naturalmente, será preso. Nos últimos 5 anos, o número de presos e internos permanece sem grandes variações aqui no estado. Mas a falta de vagas é um problema antigo. Há cerca de 10 anos, até contêineres foram usados como cadeia. As roupas são penduradas na própria cela, que também serve de refeitório. Há infiltrações e muita sujeira. Imagens como essa, que ganharam repercussão internacional, ficaram no passado. Ao longo da última década, o sistema prisional capixaba foi sendo modernizado. Felizmente, né, tudo que aconteceu até mais ou menos 2009 ficou para trás, né? O Estado, naquele momento, foi instado a fazer uma reformulação, né, por organismos internacionais, e o Estado cumpriu seu papel, fez um grande investimento e reestruturou o sistema prisional, né? Isso terminou mais ou menos em 2013. Um dos maiores desafios hoje é preparar essas pessoas para a vida em liberdade. Uma das principais apostas está na educação. A educação de jovens e adultos é oportunizada em 36 unidades prisionais do Espírito Santo, da educação básica até cursos profissionalizantes. Para se ter uma noção, 3 mil internos também são alunos e 4.500 estão trabalhando. Quero continuar estudando, quem sabe até fazer uma faculdade aí. Gosto muito de educação física, gosto muito do esporte. Eu creio que se eu quiser, eu vou conquistar. Fiz um ensino fundamental aqui, concluí também o ensino médio, abracei essa oportunidade de chegar no futuro melhor da minha vida. Tive a oportunidade de fazer o curso de movimentação de cargas perigosas, logística portuária, curso de corte e costura, modelagem de vestuários. Faz toda a diferença essas oportunidades que a gente teve. Realmente eu me vejo, por exemplo, procurando uma área, um serviço em cima de algum curso que eu fiz aqui.
A educação, ela é transformadora. Você vê que alguém que estudou, que se qualificou, ele voltou para a sociedade e ele prossegue esse caminho da educação, esse caminho da oportunidade, esse caminho de uma nova vivência, isso é muito gratificante. É uma esperança, né, de mudar o futuro. Amanhã você vai ver o que mudou ao longo dos anos na educação pública aqui no estado. Tomaram posse hoje 2 desembargadores no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 2 professores de direito que atuam na área há quase 30 anos cada. Os desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Raimundo Siqueira Ribeiro tomaram posse do cargo nesta quinta-feira em Vitória. A sessão solene reuniu membros do Judiciário, familiares, políticos e personalidades capixabas. O presidente do Tribunal de Justiça, Fábio Clim de Oliveira, presidiu o evento no Salão do Pleno. Os recém-impossados vão completar o quadro de 30 desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Os 2 novos desembargadores vão assumir as funções na 2ª Câmara Civil. O desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro é juiz desde 1990. Atuou como advogado e professor. Ele assume o cargo que era de Ney Batista Coutinho, que se aposentou. É uma continuidade da vida de responsabilidade que eu assumi desde quando entrei há 40 anos no Ministério Público do Espírito Santo. Então, sempre com a preocupação de bem servir a terra e ao povo do Espírito Santo. Já o desembargador Sérgio Ricardo de Souza ingressou na magistratura há 28 anos. Ele também é professor de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. O desembargador ocupa a vaga de Ronaldo Gonçalves de Souza, que se aposentou. Aqui no tribunal, pretendo continuar trabalhando para que o judiciário se aproxime da sociedade, para que o judiciário melhore cada vez mais a qualidade do serviço prestado para o cidadão, que é isso que ele espera. No retorno do TN2, a chuva e os transtornos. E como fica o tempo amanhã? Aguarde para ver. Hoje, o Espírito Santo recebeu mais 2 novos alertas de chuva forte. Um de perigo potencial para chuva intensa e outro de acumulado de chuva. São alertas do Instituto Nacional de Meteorologia e valem para mais de 40 municípios capixabas até amanhã. O tempo instável desde ontem causou transtornos. Foi uma ventania forte acompanhada de uma chuva intensa que começou de madrugada e continuou durante a manhã. E bastou amanhecer para começarem a aparecer as consequências. Na rua Francisco Rubim, em Vitória, a árvore foi arrancada pelo vento. Nenhum concreto conseguiu segurar a árvore, que foi arrancada pela raiz. Já na rodovia Serafim Derenze, esta outra árvore caiu no trecho que fica no bairro Santa Marta, na calçada do quartel. Em Camburi, na Avenida Dante Michelini, a força do vento arrancou a placa de sinalização desse poste. Mais tarde, os 3 pontos já estavam liberados, sem que houvesse qualquer transtorno. Na região do Caparaó, no sul do Espírito Santo, olhem o flagrante registrado. Esse carro furou o pneu numa estrada de chão. Durante a troca, o motorista dessa caminhonete, que também transitava no local, não consegue controlar o carro por conta do barro. Nossa Senhora! Eu não acredito! E veja o que aconteceu. Sangue do Cordeiro, meu pai! No final, ninguém saiu ferido. Oh, meu Deus! Nas últimas 24 horas, as cidades aqui no Espírito Santo que mais registraram índice pluviométrico foram Rio Novo do Sul com 71 milímetros, Alfredo Chaves, Castelo e Anchieta com mais de 66 milímetros de chuva. Vitória ficou com 48 milímetros. E olha, a previsão é que esse tempo deva durar um pouco mais, viu? A atuação do sistema da zona de convergência vai permanecer sobre o Espírito Santo até o final de semana, chegando aí ao sábado e ao domingo com a sua desconfiguração, e com isso as temperaturas voltam a subir gradativamente em todo o estado.
Porém, ainda na sexta, no sábado e no domingo, teremos chuvas em boa parte do estado, que em alguns momentos pode vir em forma de pancadas um pouco mais fortes e, ao longo do dia, chuvas de características mais fracas e moderadas. Olha, em caso de ocorrências, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.